Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria, estou aqui hoje com a Aisla. A gente vai falar sobre a desmistificação da migração e, principalmente, uma introdução sobre quem são os migrantes. Bom, dentro do contexto da migração, existe uma classificação básica, informal, mas que classifica a migração em duas vertentes. A voluntária é bem intuitivo, conforme o termo, é o indivíduo que busca melhores condições de vida e faz esse deslocamento porque ele quer, né? Aquele caso clássico da pessoa que muda de país por causa de condição financeira, por exemplo. E também é intuitivo, a migração involuntária, ela acontece por algum elemento de coerção que é diverso, que atua sobre o indivíduo e faz com que ele mude, entre aspas, sem que ele queira. E nesse caso, tem até uma questão, uma questão um pouco ambígua, porque dentro da imigração involuntária, que eu elenquei como que acontece através de um elemento de coerção, tem a questão dos refugiados e dos solicitantes de asilo, que podem ser considerados migração involuntária, por mais que tanto os refugiados quanto os solicitantes de asilo, eles mudam de país, de localização, através de um pedido, ou seja, eles dão o consentimento para que isso aconteça, é uma coisa que eles querem e mesmo assim é considerado imigração involuntária. E por que isso acontece? Porque a questão da voluntariedade, da involuntariedade dentro da migração, ela é muito complexa, porque não tem como você falar, por exemplo, que um migrante ou solicitante de asilo, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja por segurança, miséria, questões ambientais, desastres, enfim, por diversos motivos, que eles tomem decisões porque querem. Uma pessoa que está passando fome em determinado país e ela pede para ir para outro lugar para ter uma condição de vida melhor, ela está falando da sua própria sobrevivência. Então, é meio que um termo confuso falar que, por mais que ela está pedindo para ir para um lugar, isso está acontecendo porque ela quer. Então, a migração voluntária e involuntária são termos complexos e ambíguos ao mesmo tempo. Bom, e como a Maria bem colocou, a gente já entendeu que a mobilidade ela não é estática e bem definida. Nesse caso, a gente acaba chegando em uma outra questão, que é quem compõe o fluxo de migração, né? Como ela colocou, se morrer ou não de fome não é uma questão de escolha, a quem a possibilidade de mudar de contexto é de fato realizável. Aqui a gente trouxe algumas notícias que elas deixam de forma bem explícita como existem ainda muitas suposições e generalizações acerca dos imigrantes. A primeira manchete, ela diz que Donald Trump tem planos para terroristas islâmicos radicais. E na segunda, ele afirma que os mexicanos não são pessoas corretas, alertando que existem imigrantes do sul que são estupradores e criminosos. Aqui mais falas preconceituosas de Jair Bolsonaro. A gente consegue ver como essas notícias estão com uma forte generalização acerca de quem são os imigrantes e suas intenções. Muitas vezes essas preposições são arraigadas em preconceitos e preposições acerca da migração que estão influenciadas por posicionamentos políticos e midiáticos. Bom, aqui a gente trouxe um pouco sobre o perfil do migrante. Como a gente pode ver, esse é um processo que ele é altamente influenciável pela idade, questões de recursos sociais, recursos financeiros, e é preciso a gente levar em conta, além da motivação pessoal, o contexto que essas pessoas estão vivendo, para a gente saber se de fato é possível elas efetivarem esse movimento. Dessa forma, como a gente aprofunda nesses fatores, a gente consegue traçar um perfil do migrante e descartar muitos desses mitos e preconceitos que a gente viu anteriormente. Aqui a gente conclui, então, falando quem são os imigrantes. É importante a gente falar um pouco que houve uma mudança na direção dos fluxos. Antes, os imigrantes eram considerados apenas aqueles que vinham da Europa para a América do Norte. Aqui a gente trouxe dois pontos importantes, que a primeira seria a emergência de novos fluxos migratórios. Um exemplo seria, desde a crise do petróleo em 1973, o Golfo se tornou o terceiro principal destino de migração,
E a gente tem também novos destinos, como Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Singapura, são outros exemplos desse caso. E o segundo é a proliferação da transição migratória, que é referente quando um local de emigração ele se transforma em um local de imigração. Esse é o caso da Espanha, Marrocos, República Dominicana, vários outros países. Já o segundo ponto que a gente trouxe é com relação à feminização da mão de obra migrante. No passado, essa mão de obra tendia a ser predominantemente masculina, e o que a gente viu hoje é uma mudança, principalmente por conta do caráter informal que esses trabalhos possuem atualmente, como cuidadoras e faxineiras. Bom, com isso a gente conclui um pouco do perfil do migrante e trouxemos aqui algumas reflexões para desmistificar essa temática. Muito obrigada. Obrigada.